Provavelmente você deve ter lido a matéria da professora de filosofia que resolveu surpreender os alunos de agronomia do IFSertão aqui de Petrolina. O texto rodou o mundo e se tornou um dos mais lidos do portal Preto no Branco. E nós viemos conhecer de pertinho Denise Guedes. Olá, Denise, seja bem-vinda à TV Preto no Branco. Denise, primeiro, para situar quem está em casa nos assistindo e que ainda não leu a matéria, conta para a gente o que aconteceu de diferente naquele dia. Era início do ano letivo naquele dia e era minha primeira aula de filosofia para a turma não me conhecia e eu resolvi fazer diferente. Então, pedi o auxílio do pessoal dos serviços gerais, nossos colegas servidores lá, vesti uma roupa, faxina, luva na mão, flanela e fui para a sala de aula. Quando estava limpando a sala, que eu tinha requisitado a sala de multimídia da instituição, os alunos começaram a chegar para assistir a aula. E percebendo a demora da professora, que marcou a hora e não chegava, começaram a se questionar, cadê a professora que não chega, que demora é essa, E aí eu, no meio da minha limpeza e já atento ao que eles conversavam, perguntei, de que é a aula? Aí eles disseram, de filosofia. Continuei mais um instante limpando e perguntei, o que é filosofia? E aí é surpreendente que os alunos disseram, é uma matéria que tem que estudar, mas eu acho desnecessária, não vejo necessidade aqui no curso de agronomia. Nesse instante, entra, depois já de alguns minutos, entra a repórter que veio fazer algumas fotos. E eles dizem, não tem professor não, Deixa que a professora já estava lá. Então, para surpresa dele, quando eu me revelo como professora, ele causa aquele espanto. Será que é professora mesmo? Por isso que ela fez pergunta o que era filosofia. Como surgiu, essa ideia dessa provocação? Certa ocasião, eu estava na instituição e percebendo, na hora do intervalo, uma pessoa que limpava e os alunos circulavam para lá, para cá e não davam a mínima atenção a quem estava ali. Na verdade, ele estava invisível mesmo. Então, sabe quando dá aquele clique? Foi aquilo. Minha próxima aula eu quero abordar sobre quem é o outro. Eu quero abordar aquele que é invisível na sociedade. Aquele que também pode contribuir com a educação, que pode contribuir com o andamento dos ensinos, da aprendizagem. Qualquer um. Então, foi desse princípio eu disse, minha próxima aula já tem um mote, vai ser o invisível. E qual foi a reação desses alunos? A senhora conseguiu perceber que depois dessa aula eles passaram a refletir melhor sobre a sociedade? Muitos comentários, muitos alunos vieram me procurar e disseram, professora, eu não tinha percebido o quanto a gente passa e não vê. E vários alunos, colegas, teve uma aluna que disse, se eu estiver num lugar e não tiver com a roupa da limpeza, eu não reconheceria. Eu não consigo perceber aquele servidor diferente, Então, é esse modo de olhar o mundo. Eu convido nessa aula, nessa primeira aula inicial, que eles leiam o mundo que está à sua volta, porque muitas coisas passam sem ser vistas, sem ser observadas. E o filósofo, ele chama, a proposta da filosofia é chamar para a reflexão. O que é que você está vendo? O que é que o mundo está oferecendo? Não é só as luzes que estão ali, mas sim o todo. Esse aluno que nós estamos formando, ele vai ser um profissional que vai assumir responsabilidades, que vai ter que desenvolver a visão do todo. Seres pensantes estamos aqui na universidade gerando, por assim dizer. Então, é importante desenvolver o senso crítico, a observação, o fazer perguntas, não se conformar, mas sempre estar perguntando. Isso é importante. E a senhora acredita que na sociedade que nós vivemos hoje existe uma cegueira, até por conta da tecnologia, das redes sociais? As pessoas estão muito acostumadas a não observar o todo, o mundo em redor? Ao observar o comportamento, tudo é muito fugaz, tudo é muito rápido. Então, tudo é muito imediato. Então, nós, se não estivermos nos vigiando, também caímos nessa falha. E aí, quando a gente para e diz, olha, você está numa instituição que tem várias pessoas com cargos diferentes, e você mostra para o jovem que ele tem que observar que fazemos parte de uma engrenagem
que funciona e que não podemos esquecer nenhuma parte, aí você chama esse aluno para ele se perceber e perceber o outro. Então, o que a filosofia faz? A filosofia chama para essa reflexão. A matéria no nosso site teve mais de 30 mil visualizações e mais de 30 comentários. E em um desses comentários, uma das nossas leitoras sugere que a senhora grave essa aula e para que esse vídeo seja usado em outras aulas, em outros locais do país. O que a senhora acha dessa sugestão? Me surpreendeu, né, a quantidade de acessos nas redes sociais também, né, muitas pessoas tecendo seus comentários. Eu não tinha, de fato, pensado nisso, eu também não tinha noção de que essa dimensão seria, né, alcançada. Tanto é que minhas aulas eu nunca pensei em gravar ou fazer algo assim, né, documentar uma aula. Então, ainda é algo novo para mim, eu ainda estou meio que vendo essa coisa acontecer. Eu fico muito feliz que eu tenha assim, despertado, tanto em alunos como colegas, professores, né, essa questão de trazer o novo, de inovar na educação, né, trazer uma metodologia diferente. Né. Isso é você ajudar a educação a sair daquilo, da mesmice. Não é preciso você fazer grandes investimentos. Eu acho que o professor hoje é preciso ser criativo, mas um criativo útil. Um criativo que faça pensar, né? Porque entre o professor criativo e o bobo da corte fica muito perto. Então, a gente tem que ter muito esse cuidado de ser um professor sério, que trate de assuntos sérios, que traga para a sala de aula atualidades, né? De forma que faça o aluno pensar no que ele está vendo. Ler os livros é fundamental, entender os teóricos é fundamental. São indispensáveis você conhecer a linha de pensamento, né, de cada autor, de cada teórico. Porém, é tirar dali, colocar na vida real, trazer para o dia a dia, isso tem um impacto muito grande. Né? Isso faz a diferença, porque às vezes a gente lê e deixa ali nos livros. Mas quando você traz aquela leitura para o dia a dia e diz assim, poxa, eu não tinha visto desse jeito, desse modo, aí isso tem um impacto, ele leva para a vida toda, ele vai lembrar que existem pessoas que, infelizmente, na nossa sociedade são invisíveis, como foi a minha proposta para aquela aula, tratar o invisível. E é essa ponte entre quem sou eu e quem é o outro. Agora eu quero conhecer um pouco mais sobre a sua trajetória enquanto professora. Por que a escolha pela educação? Eu digo sempre a minhas alunas, eu amo o que eu faço. Eu me sinto muito à vontade na sala de aula, né? Eu me sinto muito tranquila. Então, quando eu estou olhando as minhas atividades, o que eu tenho para preparar, que assunto eu vou abordar naquele período, eu já estou tecendo ideias de como fazer aquele assunto ser gostoso, de como fazer aquele assunto ser agradável para o aluno, que ele diga assim, que bom que é filosofia, a aula de filosofia agora. E quais são as dificuldades que o professor ainda tem que enfrentar? Um dos desafios é a leitura, né? Estar familiarizado com as leituras ainda é uma dificuldade. Nossos alunos ainda têm uma resistência em ler, né? E sem leitura você não tem uma base. E aí fica difícil, às vezes, você produzir quando não existe uma leitura. Quando é que surge essa paixão pela filosofia? Então, eu sempre fui muito curiosa, sempre gostei de questionar tudo, eu ia buscar o porquê. E eu me encontrei na filosofia. Então, eu gosto da filosofia, eu gosto de buscar os porquês, né, das coisas. Está lá, não, isso é porque isso é assim, desse jeito. Então, eu fui me apaixonando por filosofia. E isso eu acho que todas as pessoas deveriam levar a filosofia, porque quando nós somos crianças, a gente faz um monte de perguntas e vai perdendo isso ao longo da nossa vida, né? Muitas pessoas hoje se veem assim, sem questionar. Então, nós já nascemos filósofos,
Já nascemos questionando o porquê disso, o porquê daquilo. Só que em algum momento da vida vai se perdendo essas perguntas. E o que move o mundo são as perguntas. Então, desde que nós estamos observando o mundo em movimento, em transformação o tempo todo, temos que estar o tempo todo filosofando. Professora, em nome de toda a equipe do Portal Preto no Branco, eu gostaria de agradecer por essa entrevista. Essa é Denise Guedes, a professora que resolveu usar a criatividade para surpreender e envolver os alunos no estudo da filosofia.